Bom dia. Bom dia. Hoje eu vou tentar falar de máscara, porque como eu costumo andar por aí, então vamos manter o distanciamento, né? E é possível ouvir, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem, né? Mesmo com a máscara, e acho que o som não está abafado não, né? Então, vamos lá. Hoje, antes de começar, vamos fazer uma oração para nos apresentar perante Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento na Tua presença, Senhor. Venha com o Teu Espírito sobre nós, Pai, e esteja presente aqui nesse momento, Senhor. Que o Senhor fale, Senhor. Que o Senhor fale por meio daquele que vai estar aqui, Senhor. Que não seja eu, mas o Teu Espírito, Pai, eu te peço. Deus, prepara o coração de todos, Senhor. De todo aquele que está aqui, Senhor. E, Senhor, retire tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que o Senhor nos prepare, Pai. Aqueles que estão presentes, os que estão distantes também, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Hoje o tema, para quem gosta de tema de pregação, né? O tema de hoje vai ser: ore pela sua igreja. Esse tema a semana passada, o pastor Shinobu também falou sobre a oração, e não é nada combinado. Isso que eu acho incrível, é que as coisas acontecem porque o Espírito de Deus quer que assim seja. E para começar, eu vou começar a falar um pouco sobre o termo desigrejados. Desigrejados é um termo que já vinha antes da pandemia. Por que isso acontecia? Porque pessoas acreditam que hoje não precisa mais de participar de uma congregação. Que fala, olha, eu tenho no meu tablet, no meu celular, eu tenho centenas de pregações, centenas de igrejas, e eu não preciso mais ir. Por quê? Porque eu vejo lá e ouço pregações de vários, e muito boas pregações existem realmente aqui na internet, no YouTube. Então, existe uma tendência de se pensar que não precisa mais de igreja. Mas Cristo nos disse que é preciso estar ligado ao corpo de Cristo. A igreja é um prédio, muito bem, mas nós precisamos estar ligado ao corpo, e o corpo é Cristo. Então, mesmo com o Covid, que causou esse distanciamento e facilitou em algumas partes, mas também não nos dá esta oportunidade de estar junto. Porque quando você está ligado a um corpo, você consegue aprender, você consegue, como aquela videira, que ele diz que nós somos os ramos da videira e eu sou o corpo, ou seja, o corpo central da videira é Cristo e nós somos os ramos. Como aqueles ramos, nós precisamos estar ligados, para que nós possamos participar das obras e do trabalho, aprender, ensinar, ajudar os outros, admoestar os outros e ser admoestado. Então, é preciso estar ligado a um corpo. E o corpo se chama o corpo de Cristo, que é, no fundo, a igreja.
nós precisamos ser muitas vezes podados. Porque para ter crescimento é preciso você ser admoestado, você ser orientado, você ser ensinado. E aqueles que defendem dizendo que, olha, eu consigo fazer tudo isso sozinho. Muito bem. Então eu vou dizer o seguinte: os grandes movimentos que aconteceram na igreja, tanto na igreja primitiva como na igreja recente ou na igreja moderna, aconteceu em congregações. Vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos? Logo no começo, eles estavam congregados e de repente apareceram como se fossem línguas de fogo, descendo o Espírito Santo sobre cada um dos que estavam presentes ali naquela congregação. Então, todos os grandes movimentos acontecem assim. Não é sozinho. Eu não consigo fazer alguma coisa sozinho. Eu preciso estar ligado aos outros. Eu preciso ter a ligação. Eu preciso estar junto, porque eu preciso dividir tanto o receber como o dar. Então, é preciso eu estar embaixo de um corpo, de uma congregação, e é preciso eu participar das obras de Cristo, das obras de Deus, das obras do Espírito Santo. E eu aqui vou citar o livro de Tiago. Vocês sabem que Tiago, o autor desse livro que está na Bíblia, ele é o meio-irmão de Cristo. Então, pelo fato dele ser o meio-irmão de Cristo, eu imagino que ele, na vida em família, ele foi uma pessoa que teve assim uma vivência e uma convivência. Imagina você conviver com Cristo, com o Filho de Deus, e ele ser o seu irmão na carne, e você conviver aquilo todos os dias. Tanto é que a escrita que ele faz do livro de Tiago é uma escrita diferente, é uma escrita direta, é uma escrita que fala direto. E quando os antigos foram fazer o cânone da Bíblia, eles acharam que esse livro de Tiago não era bem assim um livro inspirado, porque ficou aquela dúvida. Ele fala muito direto para cada um, ele fala assim, pá, pá, pá. Ele não é do tipo que fica rodeando, vamos dizer assim, porque provavelmente a convivência com Cristo fez com que ele tivesse uma visão diferente da vida. Ele cita pouco Cristo, mas logo que ele abre, ele diz: Tiago, o servo de Deus, o servo de Jesus Cristo. Então, ele reconhece que o irmão dele, apesar de ser irmão, meio-irmão, ele é diferente. Ele é Deus, porque ele fala: Tiago, o servo de Deus, o servo de Jesus Cristo. E no livro de Tiago, logo que quando começa a se ler, ele diz: a fé sem obras é morta. É muito forte, né? A fé sem obras é morta. E ele diz mais: mostre a sua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Então a gente tem que fazer obras? Não, não necessariamente. Não é pelas obras que nós somos salvos. Mas nós precisamos estar embaixo de um tronco, nós precisamos estar debaixo da videira, para que realmente nós possamos fazer obras. Nós precisamos participar, nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, conviver, crescer, aprender, tolerar
A gente só aprende a tolerar quando está em grupo. Sozinho, eu não aprendo a tolerar ninguém. Porque eu sou sozinho. Eu sou dono de mim mesmo e acabou. Então, desigrejados não dá para continuar. É preciso estar sobre o corpo de Cristo, sobre os ramos e sobre as videiras, para que eu possa praticar o dom do amor e viver com as diferenças. A coisa mais difícil é viver com as diferenças. É tolerar o seu próximo. É saber aceitar e receber o seu próximo. Então, é por isso que hoje nós estamos falando em ore pela sua igreja. Mas quando eu digo ore pela sua igreja, você tem que orar por você mesmo. Porque se você não estiver bem, não dá para você fazer a intercessão pelos outros. É como um médico, né? O médico com Covid-19, não dá para tratar o outro que está com Covid também. Então, se eu estou doente, eu não posso tratar o outro. Então, é preciso que eu seja primeiramente curado. E aí, então, vou orar pelos outros, vou orar pela minha igreja. Então, é sobre este enfoque que nós hoje vamos tentar falar. Ah, mas eu sou pequeno. Eu não tenho essa capacidade de participar de uma congregação. Mas Deus quer que você seja protagonista da história da sua igreja, da história da sua vida, da história da sua convivência com os seus irmãos. Ah, mas eu não sei pregar. Não precisa saber pregar. Se você um dia tiver se Deus escolher, você vai pregar sim, independente de você querer ou não. Mas Deus quer que você seja um protagonista. Então vamos lembrar de alguns protagonistas que estão escritos na Bíblia. Vocês lembram do Simão Cirineu? Quem foi Simão Cirineu? Ele passou assim bem rapidinho. Simão Cirineu foi aquele que, quando Cristo estava carregando a sua cruz para ser crucificado, naquele trajeto, ele foi espancado, bateram nele, ele caiu. Ele caiu, ficou ali cambaleando com a cruz nas costas. Aí um soldado romano chegou e viu aquele povo olhando, ele disse: "Você aí." O Simão deve ter olhado e falado: "Será que é comigo?" Provavelmente ele devia ser um cara forte, né? Porque ele devia aparecer no meio do público e falar: "É você mesmo que vai carregar a cruz." Falou: "Você vai lá e pega a cruz e ajuda a carregar." E ele foi lá e catou a cruz e carregou. Ele foi um protagonista de alguns minutos, vamos dizer assim. Foram alguns minutos. Foram uma coisa bem superficial até. Mas Simão Cirineu está escrito aqui, está aqui presente na Bíblia. Ele foi um protagonista. Não importa o meu tamanho, não importa o que eu vou fazer, importa eu participar. Importa eu estar presente quando Ele me chamar. Eu estou presente. Assim como vocês se lembram da história de Naamã. Naamã era um leproso, grande general da Síria. Mas só que ele era leproso, ele, apesar de ser general, ele não podia se expor, porque ele era cheio de chagas. Aí tinha uma serva, uma menina, que era uma menina descendente dos judeus, que foi levado como cativa lá para a Síria, e ela trabalhava na família de Naamã, e ela disse para a esposa de Naamã: "Olha, lá na minha terra,
Tem um profeta que ele impõe as mãos e ora e sara. E a mulher ali falou, nossa, lá na minha terra. Essa menina, nós não sabemos nem o nome. Provavelmente era uma criança, uma adolescente que estava ali ajudando. Mas ela falou, Naamã creu e foi. E depois de um tempo, Naamã foi curado. Mas essa menina nem aparece o nome dela. Ela foi uma protagonista passageira. Uma coisa simples. Mas isso é o que Deus quer de cada um de nós. Que nós estejamos prontos a participar do corpo de Cristo. Se eu puder citar, tem várias outras passagens. E eu vou também citar aqui, talvez muitos que leram a Bíblia nem percebeu, a oração de Jabez. A oração de Jabez está em 1 Crônicas 4. Eu não vou ler também. Mas você vai lendo assim, ele vai falando de nomes, de gerações, de repente fala Jabez. E Jabez foi um líder que é citado, e lá ele diz, Senhor, ele fez uma oração assim, se tu me ouvires e me alargar os meus limites, e se o Senhor estiver comigo e não deixar o mal tomar conta de mim, essa é a minha oração. E acaba aí. Jabez teve uma participação de 2 versículos. Uma coisa tão passageira, não é? Não precisa ser aquele grande apóstolo, como foi Paulo. Claro, se um dia você for escolhido para ser como Paulo, aleluia, não é? Mas também se não for, aleluia também. Porque Deus quer que você esteja presente, que você esteja presente quando for chamado, e é por isso que Ele quer que você participe do corpo de Cristo, que você participe da igreja. Então a pergunta que eu faço é, você está ligado ao corpo de Cristo? De verdade? A segunda pergunta é, você tem orado, intercedido pelo corpo, pela sua igreja? Você faz a oração? Você tem orado para que você seja participante desse corpo? Quanto você tem orado? Muito? Pouco? Não tem orado? Não importa. Então hoje nós estamos conversando sobre isso. É sobre a oração. Oração é a arma do crente. Não existe outra arma mais potente, mais forte do que a oração do crente. E aqui eu queria citar algumas falas de grandes líderes do passado. John Wesley, 1789, numa pregação, ele disse: assim como não pode parar de respirar, você não pode parar de orar. Porque se você parar de respirar, você morre. E se você parar de orar, a sua fé morre. Então, a oração é algo fundamental na vida de um crente. É fundamental a participação. Aí você vai dizer, mas você está dizendo do John Wesley. Me cita um outro aí que é meio diferente de John Wesley. Então vou falar de Spurgeon.
Charles Spurgeon e Wesley, eles têm algumas pequenas diferenças nos fundamentos, mas, claro, todos fazem e falam do mesmo Deus triuno. E Spurgeon, ele é mais da linha presbiteriana. Wesley é mais da linha metodista, batista, vamos dizer assim. Spurgeon diz, isso na década de 1850, 60, numa das pregações ele disse: a igreja que não ora está morta. A igreja que não ora está morta. O sujeito que não ora é como alguém que para de respirar, está morto. Dois grandes líderes que falam do mesmo tema, com a mesma profundidade e o mesmo impacto. Se você não ora, você é como um símbolo que retine, né? Não tem valor nenhum, é seco. Você está morto. Então vamos começar a orar. E aí você vai buscar na Bíblia, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17. Se puder projetar, eu gostaria que a igreja e que um dos irmãos pudesse me abrir agora. 1 Tessalonicenses 5,17. Alguém abriu? Quem abriu pode ler, por favor. Quem estiver com ele, fácil. Está projetado, mas eu gostaria que alguém lesse, para que a gente tivesse certeza daquilo que está escrito. Já abriu? Pode ler então, por favor. Pode. Ou orai sem cessar. Nunca deixe de orar. Orai sem cessar. Mas como que é isso? Orar sem cessar? Não dá, né? É, de fato. Orar sem cessar, então eu começo logo que eu acordo até eu dormir, vou orar sem cessar. É isso que ele está falando? Não. Orar sem cessar é o espírito da coisa. É ter o foco. Quando você ora sem cessar, você está focado. Onde você andar, você está pensando, eu preciso estar em comunhão com Cristo. Eu preciso estar falando com Cristo. Onde eu andar, eu posso estar trabalhando, não tem problema nenhum. Mas eu preciso estar focado. Isso é orar sem cessar. Paulo, quando escreveu isso para os... Eu só vou fazer aqui um desenho. Paulo, quando visitou a cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, então Tessalônica, é uma cidade lá na Grécia, e foi a segunda cidade que Paulo visitou. E lá, durante 3 semanas, ele pregou e formou uma pequena congregação. 3 semanas só. E daí ele teve que fugir, porque Paulo era um indivíduo perseguido, né? Todo mundo queria pegar ele, porque ele falava de maneira intrépida a palavra de Deus. Então todo mundo queria pegar o Paulo e tal, e prender, então Paulo teve que fugir. 3 semanas ficou pregando, só 3 semanas, formou uma congregação. E era uma congregação de leigos, de pessoas que não tinham nenhuma formação, e de repente tiveram contato com a palavra de Cristo. E Paulo teve que fugir. Essa carta de 1 Tessalonicenses foi escrita mais tarde, porque Paulo ficou preocupado. Como será que estão os irmãos que eu deixei lá em Tessalônica?
eu preciso exortá-los, eu preciso saber como eles estão. Então ele escreveu essa carta. E ele diz: orai sem cessar. E eu gostaria de que também vocês, irmãos, alguém me abrisse em próprio Tessalonicenses 1, 1 e 2. O que é que está escrito lá? Se puder projetar, Paulo, por favor. 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2. Se algum irmão achar, pode ler, e eu gostaria que nós todos lêssemos. 1 e 2. E 2. E sem cessar, né? Aqui na minha versão diz sem cessar. É Paulo que disse isso, e Paulo escreveu mesmo. Ele não só falou, ele disse: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Gostaria que vocês repetissem: mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Vamos lá, pessoal. Que isso seja uma palavra que está sendo colocada no seu coração. Não só uma palavra que eu estou ouvindo, estou repetindo. Mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, pela igreja de Tessalônica. Ele que ficou apenas 3 semanas. E diz: eu estou orando para vocês sem cessar. É sem cessar, ou seja, ele estava com o foco ligado. Ele não era uma pessoa que disse: acabou, 3 semanas, até logo, meu. Tchau para vocês, bye, bye. Ele lá em Coríntios, mesmo preso, ele se preocupava e disse: eu oro por vocês sem cessar. Então, é com esse espírito que eu gostaria que a gente pudesse orar por nós, pelos nossos, pela nossa igreja. Orar sem cessar. Ou seja, estar com foco, estar ligado. É como diz um pastor, ele diz assim: olha, nós podemos, não façam nada antes de orar. Não faça nada antes de orar, mas faça tudo depois que orar. Então, isso é focar, é ter foco, é o sem cessar. Não faça nada sem orar, mas faça tudo depois que orar. Então Paulo orava sem cessar. E às vezes a gente fala, né? E aqui eu vou falar de mim mesmo. Eu não consigo orar 1 hora seguida. Vou ser sincero. Eu começo a orar, dali a 10, 15 minutos, eu já achei que já falei tudo. Mas o que eu tenho percebido é que o Espírito quer que nós oramos muito mais. Eu não sei se vocês conhecem um pastor coreano que faleceu recentemente. O nome dele era David Young Cho. Ele é aquele pastor que fez da Coreia um movimento tremendo. A igreja dele, quando ele começou, não tinha ninguém. Era um bairro pobre, tinha lá meia dúzia. E ele começou a orar. E orar.
E o foco dele foi orar. Depois de um certo tempo, a igreja dele tinha 800 mil membros. Ele causou uma revolução na Coreia. E ele sempre diz: a minha revolução não foi por minha causa, foi porque eu busquei, eu orei. Você busca transformação na sua igreja, você busca transformação na sua vida, você busca transformação nos seus familiares. Ore. Ore incessantemente. Ele dizia assim: eu tive o costume de começar a orar 3 horas por dia. 3 horas por dia. Mas 3 horas é difícil, né? É difícil, mas é foco, é vontade, é busca. E eu vou dizer mais. Quando você tem um objetivo na vida, eu vou citar umas, não é que eu esteja fazendo um contraponto, mas eu vou citar o seguinte: você que trabalha, quantas horas você dedica ao seu trabalho? 1 hora? Duvido, porque se você dedicar 1 hora para o seu serviço, o seu patrão já, até logo, meu filho, você não me serve. No mínimo, 8 horas. 8 horas por dia. Bom, isso é o meu trabalho, tá bom. Então vamos lá. Seu hobby. Você faz academia? Ginástica? Muito bem. Quantas horas você faz de ginástica por semana? 1 hora a cada 2 dias, 1 hora todo dia? Você vai andar, vai correr, vai fazer, puxar ferro? 3, 4 horas por semana, 5 horas, 6 horas? Talvez mais. Você mais ainda pontual. Quantas horas você dedica a isso aqui? Quantas horas você dedica a isso aqui, chamado WhatsApp? Ou, sei lá, outros, né? Instagram, lá, patati patatá, né? E vai embora. E quantas horas você dedica para orar? Eu não estou querendo ser crítico, não estou querendo apontar o dedo. Mas eu diria, e vou citar aqui alguns testemunhos. Recentemente nós oramos aqui pelo pastor Carlinhos, lá de Tangará, tal, acho que vocês ficaram sabendo. Mas um dia eu conversando com ele, ele contou um testemunho que ele falava da sua avó. E eu já falei aqui da avó também, que deve ser a mesma avó, porque o Carlos é Oyama. Outro dia eu citei aqui do Hugo Oyama. E como é Oyama e ele é Oyama, eu acho que é a mesma avó. E ele contou, num testemunho também que ele ficava impressionado com a avó dele, que orava assim de manhã, 1h30, 2 horas seguidas. E ele ficava olhando, diz que ela ficava mexendo a boca ali. E ele ficava ouvindo às vezes, né? E ela citava todos os nomes dos seus filhos, dos parentes e tal, todos os pedidos, todas as coisas da igreja. Isso é oração. Isso é foco, é dedicação. E vou dizer mais, é treino. Nós somos como atleta. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você ora, melhor você fica. Porque você vai ser transformado, mudado. Você vai ter esse contato direto. Você vai aprender a ter intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Não é aquela coisa distante, Deus distante. Não, é intimidade. É isso. E eu já citei também uma vez, a minha família, a minha mãe,
ela também era que nem essa avó dos Oyamas aí, né? Eu falo isso porque são coisas que a gente testemunhou. E eu lembro que lá no interior eu tinha 6 anos, eu acho. E eu lembro que ela ficava orando na cama, sentada que nem japonês, genuflexo, né? Sentada em cima do joelho. Experimenta ficar sentado em cima do seu joelho. Fica 5 minutos. Vê se você consegue. Dá uma dor, um formigamento nas pernas, você não aguenta, você vai lá, para. Eu sei que ela também ficava hora e meia, sentada em cima daquele joelho, daquele jeito, e orando, e com a boca assim, falando lá, e citando, nossa. Isso lembrando da Bíblia, eu já citei aqui uma vez, Ana, não é? Ana que vocês também conhecem, que está lá em 1 Samuel. Logo que começa o livro de Samuel, fala sobre Ana. Ana, durante muitos anos orou. E orou porque ela queria ter um filho. Que ela tinha lá uma parceira que era concorrente dela, chamada Penina. Ela era casada com Eucana, queria ter um filho, a outra tinha filho todo ano. E ela nunca tinha filho. E ela ia no templo e orava. De tal ponto que um dia o sacerdote lá do templo falou: ô moça, você fica embriagada e vem aí, fica falando todo esse tempo, moça, que é isso? Larga essa bebida. Aí Ana disse: olha, eu sou uma pessoa perturbada de coração, eu estou orando ao meu Senhor. E ela orava, de tal maneira que os outros achavam que ela estava maluca. Mas não, é foco. Ela orava para que ela pudesse ter um filho. E Deus veio a honrá-la. Por quê? Porque ela teve foco. Isso que se chama, quando Paulo diz, orai sem cessar. Eu estou orando pela igreja de Tessalônica sem cessar. Orai sem cessar. Paulo, de fato, orava sem cessar. Então, é necessário nós termos foco para alcançar um objetivo. Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua igreja? Então, ora. Ah, mas como vai orar? Aí está a pergunta. Como nós vamos orar? Ou como nós estamos orando? Talvez nós estamos orando sem foco. Vocês se lembram quando Deus chamou Moisés na sarça ardente? Sarça era uma planta que dava lá no deserto. E um dia Moisés estava lá pastoreando e aquilo começou a sair um fogo. Ele falou: nossa, que coisa esquisita. Está pegando fogo ali, mas a sarça não é consumida, não queima, mas tem um fogo lá. Ele chegou próximo para olhar o que era aquilo. Era a presença de Deus. E Deus disse uma coisa fundamental naquele momento. Está escrito em Êxodo 3:5. Vou pedir para que o Paulo projete. Êxodo 3:5. Está escrito assim: olha, Moisés, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entramos num lugar santo, é preciso que a gente tire o manto,
o manto que a gente tem. O manto que eu digo é o manto do orgulho, o manto do pecado. É preciso você entrar na presença de Deus, como diz ali. Tira as suas sandálias, porque aqui é lugar santo. Tire os seus pecados, santifique. Tire o seu orgulho. E aí então você entra na presença do Senhor. É isso que Ele quer primeiro de tudo. Quando nós adentrarmos em oração, lembramos disso. Tire as suas sandálias, tire o seu manto, tire essa coisa, eu. É preciso tirar esse calçado, humilhar. Lá na primeira aliança, na antiga aliança, porque nós temos duas alianças, né? A aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. Na velha aliança, o sacerdote, para falar com Deus, ele tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano só. Ele tinha oportunidade de falar com Deus uma vez só. Só que ele tinha que fazer o seguinte: primeiro, ele tinha que sacrificar um cordeiro que fosse sem mácula, sem defeito. Aquele sangue do cordeiro ia fazer a purificação dos pecados do sacerdote. Porque se o sacerdote entrasse na presença de Deus com pecado, ele ia ser morto. Está escrito isso. Aquele que estiver na presença de Deus com pecados, esse será aniquilado. Então ele fazia isso. Depois, ele tinha que se lavar, purificar, fazer esse ato de purificação. E depois ele tinha que passar pelo véu que separava o santo, o Deus Todo-Poderoso e ele. Porque se assim ele não fizesse, ele era consumido. Mas hoje não. Hoje nós estamos na segunda aliança. Cristo já fez isso por nós. Cristo já derramou o sangue por nós quando ele foi lá na cruz. Ele derramou o sangue para que nós possamos ser purificados do pecado. Mas nós precisamos confessar. E diz lá, 1 João, Paulo, gostaria que você projetasse também, por favor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, meu amigo, não adianta. Orar e não confessar os pecados. Não dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não estará com a gente. Então, primeiro ponto, quer estar na presença do Senhor, confesse os teus pecados. Próximo, por favor. É o 9 e o 10, se puder. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele já fez o papel daquele sangue que era derramado no cordeiro na primeira aliança. Não precisa mais aspergir o sangue do cordeiro, porque Ele fez isso. Porque Ele, Cristo, fez isto por nós, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. E finalmente, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. É 1 João 1, de 8 a 10.
e a sua palavra não está em nós. Então, não adianta eu orar se eu tiver o coração impuro. É preciso eu me purificar. É preciso eu confessar os meus pecados. Confessar os meus pecados, não basta apenas eu dizer, olha, Senhor, eu tenho pecado, viu-me? Não. É preciso que venha lá do fundo. É como quando você faz uma assinatura que é importante, você vai lá no tabelião e reconhece a firma, não é isso? Porque o tabelião não vai dizer, não, essa assinatura eu não quero não. Você precisa reconhecer a firma. Quando a gente vai e confessa os nossos pecados, é isso. Precisa ter confirmação no coração e na mente. Eu preciso pedir perdão, confessar os meus pecados, não só de boca, não só escrever, já confessei, viu, Senhor? Não. Confessa e reconhece a firma. É assim que vale a confissão. É assim que aquilo que a gente pede vai ser ouvido, vai ser mudado. Porque a palavra diz, tanto no Velho como no Novo Testamento. Aqui eu vou citar um versículo que está no Velho Testamento e Novo Testamento, que está em Oséias 6 e Mateus 9:13. Se der para projetar, seria bom. Isso. Oséias 6:6. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Ele não quer que você fique pagando promessa, eu faço isso, faço aquilo. Não. Ele quer que você seja limpo. Misericórdia quero. Isso está escrito no Velho Testamento. E no Novo também está escrito. Então, provavelmente isso foi para testificar, para dizer que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento é a mesma palavra de Deus. Misericórdia quero, não sacrifício. Mateus 9:13, está escrito aqui. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Holocaustos é sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, meus irmãos, eu gostaria que daqui para frente a gente tivesse esse coração quando nós formos orar. Quando nós formos orar pela igreja, pela intercessão pelos irmãos, quando nós formos orar pelos nossos familiares, quando nós formos orar pelos nossos pedidos e aquilo que nós almejamos, que a nossa oração seja uma oração que vai ter repercussão lá. Então aí sim, o que está na Bíblia diz assim, e se você não está conseguindo, o Espírito Santo intervém com gemidos inexprimíveis. Aí sim, os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo vão ser aquilo que está no seu coração, porque você confessou os teus pecados, você se limpou, você realmente está dizendo, Senhor, eu estou aqui. Ouça a minha oração. Então, primeiro de tudo, eu vou lá, no lugar santo, e vou me apresentar perante Deus. Segundo ponto, eu vou pedir para que Ele venha sobre mim, e que eu confesse todos os meus pecados.
Porque a palavra diz: não há um sequer que não peque. Não adianta você falar: eu não roubo, eu não sei o quê, eu não faço. Não adianta, você é um pecador, nós somos pecadores de nascença. Lembra-se disso. Então é preciso eu dobrar o joelho e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu estou na tua presença para pedir. Então a sua oração será ouvida. E para finalizar, eu gostaria de citar esse verso que está em 2 Crônicas 7,14. E eu gostaria que vocês ficassem em pé, para que nós possamos repetir. Ler e repetir e escrever isso em nossos corações. Gostaria que vocês lessem e fizessem dessa palavra dentro do coração. Vamos lá. Essa é uma confissão daquilo que eu quero daqui para frente. Então vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Diga mais uma vez, Muito bem. Essa é uma confissão que nós estamos fazendo agora perante Deus, nesse momento. Gostaria que essa palavra fosse colocada, incrustada, pregada no seu coração. É como diz, né? É como a palavra que vai escrito aqui na sua testa. Guarde esta palavra, porque ele diz: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que isso seja gravado, que isso seja a palavra daqui para frente, que isso seja a palavra quando eu for orar. Eu tenho certeza disso, do que está escrito lá. Sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Senhor, nós pedimos que a tua palavra, a tua unção, seja presente aqui em cada coração, em tudo que nós lemos e ouvimos, Senhor, de Ti. Que nós possamos caminhar assim daqui para frente, Senhor. Em oração focada, em oração que pede primeiro que nós sejamos livres dos nossos pecados. Que nós confessamos os nossos pecados. Que nós, Senhor, nos apresentemos perante o Senhor lavados, Pai. Então nós possamos começar a orar, pedir, Senhor. Então o Teu Espírito estará sobre nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Era isso, está terminada a minha parte.